Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do canal do Desenvolvedor e eu venho trazer mais um vídeo para compor o nosso curso Spring REST API. Já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva e também, se esses vídeos estão contribuindo para o seu conhecimento, dê uma força para o canal. Deixei aí a minha chave Pix para você fazer uma pequena contribuição. Vamos lá? E na aula de hoje, nós vamos criar as nossas tabelas do banco de dados através de uma migração, né, usando o Flyway. O Flyway, pessoal, é uma ferramenta, né, de versão de controle para banco de dados. É muito importante que vocês não utilizam ali o Hibernate para a criação das tabelas, tá? Então, muitos lugares, né, se criam ali as classes, fazem ali o mapeamento, o relacionamento, e aí você tem uma configuração ali que você pode gerar as tabelas através quando você subir o projeto. Pessoal, não façam isso, tá? Principalmente quando vocês forem fazer um desafio. Por quê? Porque não é boas práticas deixar o Hibernate criar para você essas tabelas, fazer o relacionamento, tá? É legal que vocês criam isso, inclusive tem o Flyway para fazer isso, tá? Então, o Flyway você consegue criar ali as tabelas, os relacionamentos, e aí, quando a gente subir o projeto, ele vai ler, né? Essas migrações, vai se comunicar com o banco de dados e aí ele, no caso, ele vai criar as tabelas e os relacionamentos. Aí depois, pessoal, sim, claro, vai precisar, né, criar as classes e aí sim fazer aquele todo mapeamento para quando a gente poder manipular o banco de dados, tem que estar tudo, né, mapeado, mas não pode deixar o Hibernate gerar as tabelas automaticamente, tá? Não é boas práticas. É por isso aí que existe o Flyway e aí durante o curso aí, né, durante a aula agora eu vou ensinar o básico para vocês poderem conhecer essa ferramenta aí, tá? Muitas empresas utilizam o Flyway. É claro, tem empresas que às vezes têm um banco de dados enorme, muito grande e assim e não deixam o pessoal manipular, perdão, não deixam os desenvolvedores manipular o banco de dados, tá? Mas eu trabalhei em muitos projetos que a gente, embora tem muitas tabelas, muitos relacionamentos, a gente consegue ter um controle de tudo isso. A gente consegue criar uma tabela, mudar, por exemplo, um tipo de uma coluna, mudar o nome de uma coluna, mudar, né, a estrutura ali, por exemplo, de uma tabela. Então, tem projetos que você pode fazer isso. Tem empresas que deixam só a equipe, né, de DBA para fazer essas mudanças. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos precisar da dependência para colocar lá no arquivo .xml. Eu sempre vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para o meu Git. Então, vão lá e copiem a dependência. Eu tenho uma colinha aqui, né? Então, vou vir aqui no IntelliJ e aí, pronto, vou vir colar aqui, tá? Então, vou vir aqui no POM. Vou colar aqui. Até dei espaço a mais aqui, né? Não esqueçam de vir aqui em Maven e dar o reload, tá? Pronto. Uma coisa muito importante que vocês têm que fazer é o seguinte. Vocês têm que vir aqui em CRC de Source, main, e aqui ó, na pasta Resources, vocês precisam criar um diretório aqui chamado db migration, né? Migration. Tem que ser assim, pessoal, porque o Flyway, né, na verdade, ele vai buscar aqui as migrações, tá? Tem que ser assim. E aqui dentro eu vou criar um arquivo. E esse arquivo no final vai ter a extensão .sql, tá? Então, como é que eu crio esse arquivo? O nome é muito importante, tá? Não pode ser qualquer nome. Então, ó, o V maiúsculo é obrigatório, tem que ser V maiúsculo.
Aqui, pessoal, vou colocar a versão, né? Ou 01 ou 001, depende aí do tamanho, né? Das suas migrações. Então, vou colocar aqui 01. Uma coisa que é muito importante, não é que você vai criar uma migração para cada tabela. Vamos supor que ali no seu projeto, inicialmente, você identificou que você vai criar 15 tabelas. Beleza. Então, você pode criar as 15 tabelas nessa migração. Vamos supor que, de repente, uma coluna faltou. Ou, de repente, você quer mudar o tipo. Aí sim, você cria uma outra versão, mas somente com a alteração que você quer fazer, tá? Aí vamos supor também que você identificou que precisa de mais uma coluna. Então você vai lá e vai criar somente aquela coluna, né? Ou aquela tabela naquela migração, tá bom? Então você não vai apagar tudo e criar novamente, tá? Ele vai fazer uma migração, ele vai fazer um acréscimo, tá? Ali com aquilo que você colocar na migração. Beleza? Bom, então V01. Aqui agora, pessoal, é obrigatório, tá? 2 underline. E aqui agora o nome que eu quiser, tá? Agora aqui fica à vontade. Então, create. Vou colocar apenas um underline para separar. Initial underline tables. Final ponto SQL. Tá? Então, é aqui que você vai colocar a sua primeira migração. Pessoal, eu não vou aqui criar as tabelas linha por linha com vocês, tá? Eu tenho aqui uma cópia para a gente não perder tempo com isso, tá? Espero que vocês tenham aí o conhecimento básico com relação ao SQL, tá? Pronto, copiei, agora vou colar aqui, tá? Vou dar um Ctrl V. Ele vai ficar meio assim, pessoal, mas depois quando eu encerrar esse vídeo aqui, eu arrumo aqui, tá? Porque você pode ver que ele ficou meio ruim aqui. Bom, então essas tabelas aqui, ó, a tabela state, a tabela cidade, né? O registro aqui do cliente. E aqui, pessoal, eu já de cara coloquei algumas informações, tá? Na tabela. Então, quando eu executar aqui esse arquivo, ele já vai executar. Não é legal assim colocar essas informações aqui, teria uma outra maneira, mas como são apenas pequenas informações só para estar populando a tabela, depois a gente apaga esses inserts, tá bom? O legal é sempre colocar só a estrutura da tabela, tá? Nunca coloca insert aqui, tá? Só para mostrar aqui, pessoal, ó, depois lá no Java, vocês podem ver que minha tabela de registro de cliente, ela não foi normalizada, até, ou seja, não criei uma outra tabela de endereço e fazendo o relacionamento entre elas. Isso porque lá no Java, né, lá na classe de Customer Register, eu vou fazer com que o endereço, né, a tabela headless, né, eu vou criar uma classe embedada, tá? Vou explicar o que é isso lá na próxima aula. Fiquem tranquilos. Vou fazer uma abordagem um pouco diferente para mostrar para vocês uma outra forma de estar trabalhando com classes embedadas, onde você vai manter aqui no caso todas as informações na tabela, mas lá no Java você pode criar classes separadas, transformando a classe headless em uma classe embedada, tá? Mas eu vou explicar isso lá na próxima aula. Vamos criar uma outra migração, pessoal, só para vocês verem. E aí, ó, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, vou vir aqui no File. Agora eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar V maiúsculo, tem que ser 02. 2 underline é obrigatório. Agora sim é à vontade. Vou colocar create. And register user and permissions. Porque nós vamos ter aí, pessoal, a parte de usuários e permissões que nós vamos fazer mais para frente. Então eu preciso ter a tabela aí de usuário e permissão, tá? Ponto .sql. Lembrando que eu também tenho mais uma colinha, peraí que eu já venho e já volto. E aqui eu vou colar, né?
lembrando que depois eu vou arrumar isso. Pessoal, se vocês também têm conhecimento assim com relação ao SQL, quiser buscar as tabelas lá no Git para colocar aqui, tudo bem, tá? Fiquem à vontade, porque o nosso foco aqui não é banco de dados, ok? Bom, então aqui, pessoal, vou ter a tabela user permission, e aqui já estou colocando algumas informações aqui, tá? Depois a gente vai colocar essa senha aqui, né? Esse password criptografado, tá? Mas lá na frente a gente faz isso, ok? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou subir essa tabela aqui, esse projeto. Vocês vão ver como que vai ser criado lá no, no, no MySQL, tá bom? Deixa eu subir, pessoal, essa tabela aqui com um errinho, só para mostrar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu estou fazendo isso de propósito, tá? Ele vai pegar aqui, ó. Mandar executar. Vamos ver se agora vai dar certo. Quer dizer, vai dar um erro, claro, né? Aí pode ver aqui, pessoal, aqui no log, né? Que ele teve algum problema. É claro, né? Que eu esqueci aqui a vírgula de propósito, né? Vocês podem ver que ele, ó, na hora que executou aqui, ó, deixa eu ver. Ele criou a primeira migração. Vamos ver aqui no final, ó, no começo, quer dizer. Ele está fazendo aqui a validação das migrações. Aí no caso tem a primeira, a versão 1, tá? E a versão 2, ele sempre vai colocar isso aqui no log, tá? E no caso, pessoal, ele deu erro na versão 2, tá? Vamos lá no MySQL para ver? Bom, então eu estou aqui no MySQL, tá? Vamos olhar aqui o nosso DB Customer Registry, que é a nossa base de dados, pessoal. Vamos aqui dar um refresh, tá? Aqui em Tables. E aqui ele criou, pessoal, no caso a tabela City, Customer Register e a State, porque ela está dentro da primeira migração, tá? Ele não criou aquelas tabelas que estão dentro lá da segunda migração, ok? Porque aconteceu um erro lá, tá? E aí, ó, eu até vou vir aqui, pessoal, esse Flyaway Schema History, pessoal, eu vou mandar aqui dar um select nele. Então, todas as migrações que vocês forem fazer, vocês vão conseguir consultar aqui, tá? Nesse arquivo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a versão, a descrição, né, que eu coloco, o tipo, tá? Aqui o script. Então, ó, você pode ver que a primeira terminou com sucesso, tá? Com status aqui, né, 1, né? E no caso, a segunda migração, ela ocorreu um problema, tá? Você pode ver que ele colocou aqui o 0. Então, essa migração aqui, ela tá com um problema. E aí, pessoal, se eu vim aqui, por exemplo, agora no IntelliJ e arrumar isso aqui, tá? Lembrando que no IntelliJ você não precisa salvar as coisas, tá? Ele salva automaticamente. Agora eu vou executar novamente e vamos ver o que vai acontecer. Bom, pode ver que ele continua ainda dando problema, né, pessoal? Então, ele, embora eu arrumei lá, mas ele continua dando problema porque é o seguinte: quando você tiver um problema na migração, o que você deve fazer? Você vai lá no banco de dados, né? Aí você vai olhar essa tabela aqui no caso, tá? Então você vai dar um select, você vai ver que essa migração aqui deu problema, então eu vou ter que apagar essa linha aqui, tá? Então, eu vou apagar aqui que é mais fácil. Tem um esquema aqui, ó, delete rows, tá? Aí eu tenho que dar um apply, tá? Para realmente ele apagar aquela linha, tá? Então aqui ele vai rodar aqui o script para apagar. Vou dar um apply, beleza. Então se eu mandar agora aqui, ó, executar, né? Ele não tem mais aquela linha, tá? Então eu tenho que apagar aquela que está com problema, não vai apagar a que deu certo, tá? Aí sim, no caso, eu vou mandar executar novamente aqui, tá?
Opa, aparentemente, pessoal, deu tudo certo, tá? Se eu vim aqui agora, aí sim, né? Opa, aqui no MySQL. Se eu vim aqui agora, pessoal, por exemplo, e dar um refresh aqui, ó, pode ver que ele criou todas as tabelas, tá? Ó, a user permission, né? A permission. Então ele criou certinho. Se eu mandar também executar isso aqui, ó, ele vai mostrar aqui, né? As versões, a versão 1 e a versão 2, tá? E aí vocês vão ver que elas vão estar com status 1, ok? Então, teve problema? Vai lá no Flyway Schema History e dá uma olhadinha para ver qual que deu problema, apaga e roda novamente. Outra coisa também, pessoal, não alterem nada no arquivo aqui, tá? Se você, eu quero colocar aqui o password maiúsculo, por exemplo, pessoal, não façam isso porque ele vai ver que tá com diferenças, tá? Então vamos supor, você subiu o arquivo aqui com password minúsculo, depois você vai subir com password maiúsculo, tá? Então não façam nenhuma alteração. De repente, mas eu quero aqui acrescentar algo a mais, quero mudar um tipo, né? Não faço isso, cria uma outra migração, tá? Não vai ter problema nenhum, cria uma outra migração, tá? Então é assim que vocês devem fazer, tá? Então, conforme vocês vão criando as suas migrações, vocês vão acrescentando aqui, tá? Pessoal, quando você sobe de novo o projeto, ele não vai criar nada novamente, tá? Eu vou subir aqui, ó, tá vendo? Então, já consegue identificar que você já criou essas migrações, então ele não vai duplicar, não vai dar um drop lá e não vai apagar nada, tá? Ele é realmente inteligente e vai ver que você já subiu, já funcionou a primeira vez aquelas migrações, então ele não vai fazer novamente, tá? E também não vai apagar e criar novamente, ok? É muito importante vocês saberem disso. Pessoal, qualquer dúvida aí, embora eu desativei os comentários, mas você pode mandar no meu e-mail, tá? É porque eu não tenho tempo de ficar aí lendo todos os comentários, ajudando, tirando dúvidas, tá? Então, teve alguma dúvida? Vou deixar meu e-mail aí na descrição do vídeo, e aí vocês mandam para mim, e aí eu vou aos poucos aí respondendo vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Não deixem de curtir o vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal e faça aí, pessoal, uma contribuição aí de R$1, R$2 através do Pixel, né? Vamos dar uma força aí para fortalecer o canal. Beleza? Então, até a próxima aula.